Depois desse, né? Projeto de decreto legislativo número 10/2007, de autoria da mesa da Câmara, que concede as comendas Chico Barretos e Ana Rosa às personalidades que especifica. A Comissão de Justiça e Redação elaborou parecer favorável. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Da comenda. É os nomes indicados pelos vereadores. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão. O vereador Claudio Honor, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em segunda discussão. O vereador João Minaré solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final. Os homenageados desse ano fica concedida a comenda para os senhores Ibrahim Martins da Silva, Dr. Ariovaldo Santana da Rocha, Sr. Edivar Vilela de Queiroz, Sr. Henrique Duarte Prata, Dr. José Roberto Miziari Unes, Sr. Antônio Vilela de Queiroz, Sr. Arnaldo Jardim, Sr. João Monteiro de Barros Filho, Sr. Henrique Ernesto de Oliveira Bianco e Dr. Emanuel Mariano de Carvalho. Fica concedida a comenda Ana Rosa à senhora Angélica Souza Nogueira. Nós provavelmente vamos ter que alterar, porque a lei exige que seja entregue no dia 25 de agosto. Infelizmente, esse ano, dia 25 de agosto, é o dia da queima do alho e da festa do peão. Então, talvez nós tenhamos que fazer uma alteração posterior em agosto para a gente poder... Pode. Não pode. Aí, mas nós não vamos precisar passar por esse plenário, tá? Em discussão única, não esquece. O requerimento número 835/2007, de autoria do vereador Luiz Carlos... Tem um projeto na discussão no complemento. Tá aqui. Está aqui. Ele não é primeiro? Você fala do Minerva? Esse é do Minerva? Não, eles têm que pedir autorização ainda. É esse? Estou me referindo ao... Não, já votou. Já votou. Requerimento número 835/2007, de autoria do vereador Luiz Carlos Anastácio, que requer oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando-lhe informações e envio de documentos referentes ao abastecimento dos veículos oficiais do município nos últimos 6 meses, com vista ao vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente, eu pediria, vista por mais uma semana, para que fosse aprofundado mais esse estudo, porque já tem um inquérito na delegacia, para a gente tomar assim, um conhecimento mais de perto. Eu peço vista por uma semana. É regimental, o vereador Anastácio pede o uso da palavra pela ordem, vereador? Eu só justifico, sem problema nenhum. Faz favor, vereador. Já você justifica o voto? Então, para a gente não perder o... É regimental, está em votação. Isso, só justifico. O pedido do vereador João Alberto Minaré é regimental, está em votação. Os favoráveis ao pedido
de prorrogação vista por uma semana, que no caso seria uma prorrogação por 30 dias, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É favorável, aprovado por unanimidade. Justificativa de voto do vereador Paçoca. Senhor presidente, eu acho que não tem tanta importância o tempo, 15 dias, 30 dias, esse requerimento vai ter que ter resposta. O vereador João Alberto Minaré, a única coisa que eu lamento, que está atrasando algum levantamento que nós tínhamos que fazer, e grave, né? Porque envolve, inclusive, suplente a vereador nessa questão aqui. Então, nós temos denúncia grave e queremos apurar. Agora, quanto mais, porque quietou tudo, está tudo quietinho, ninguém se fala mais nada, polícia não se manifesta, ninguém está se manifestando. Eu lamento só isso. Lógico que o pedido de vista, mas no final eu quero ver qual que vai ser o pronunciamento do colega João Alberto Minaré. Como que ele vai justificar? Porque é grave e eu acho que nós tínhamos que apurar. Até então, sem problema nenhum, nós esperamos e depois nós vamos recorrer aonde nós achamos que devemos. Senhores vereadores, chegou a essa casa, na tarde de hoje, um projeto de lei, o número 075/2007, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a doação de terreno localizado na zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão, à empresa Indústria e Comércio de Carnes Minerva. Eu quero informar aos senhores, eu acho que o vereador Paçoca vai me ajudar a justificar, é de suma importância, porque a empresa se convenceu da necessidade de trazer o departamento de distribuição de carne, que hoje é em Olímpia, para Barretos. Então, está sendo discutido aqui nesse projeto a doação de uma área no Distrito Industrial. E nós passaremos a abrigar esse centro de distribuição da indústria de carnes Minerva, a qual irá criar aproximadamente 200 novos empregos na nossa cidade. Então, em virtude, eu recebi um telefonema no dia de sexta-feira do presidente da empresa e eu até me atrevi a garantir para ele que nós iríamos discutir isso hoje, tá? Então, eu solicito a autorização desse plenário para que nós pudéssemos discutir isso hoje em processo, colocar em pauta em rito sumaríssimo. A palavra, vereador Kiko. Já tem os pareceres? Não tem, né? Eu acho que já. Ah, já? Já tem. Não, pelo amor de Deus, coloque em votação já. Tá. Aprova isso logo e pronto, porque é só interesse nosso. Tá. Primeiro eu vou colocar em votação a solicitação de pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora, a apreciação do projeto, número 75/2007. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua primeira discussão. O vereador Paçoca, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua segunda discussão. O vereador Paulo Corrêa solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 75/2007 em sua redação final. Matéria do expediente. Algum vereador vai querer fazer a discussão das suas proposituras? Euripim? Então, o vereador Euripim solicita o englobamento da matéria. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o remanescente da matéria englobada. O vereador Claudionor Risse solicitou à mesa a explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Claudionor Risse. Senhor presidente, demais componentes na mesa, pessoal da imprensa, colegas vereadores e pessoal da galeria. Uma boa noite a todos. Eu quero ser bastante rápido e pretendo não usar nem os 5 minutos que me conferem, que me são conferidos para a apresentação desta opinião pessoal. Então, vejamos. O que eu quero anunciar é que está em fase de final de confecção um projeto de autoria desse vereador, visando a controlar o espaço a ser utilizado no plantio da cana-de-açúcar em Barretos. A minha preocupação é que o avanço do plantio da cana-de-açúcar em nosso município, vereador Paçoca, está se ocorrendo de uma maneira indisciplinada e sem qualquer controle. Para aqueles que ainda não sabem, nós temos hoje em nosso município 55% da área já plantada em cana. Isso nos preocupa porque realmente está acontecendo um processo de monocultura em nosso município. E a monocultura não é salutar para nenhum município e para ninguém. Eu quero lembrar também um fator socioeconômico muito agravante, vereador Mandioquinha. O município que só conta com plantio de cana, ele só tem problemas sociais e econômicos, porque só tem cortadores de cana. Esses cortadores de cana, geralmente, que vêm, na sua maioria, de fora, nos trazem problemas sociais, porque não tem saúde. Essas pessoas vêm aqui e ficam temporariamente, namoram aqui, engravidam as moças aqui, vão embora e só deixam encrenca, não pagam aluguel das casas, não pagam água, luz e voltam para o seu estado de origem, deixando aqui só prejuízo para todo mundo. Teríamos nós, ao contrário, se tivéssemos uma usina, que aí sim, uma outra realidade, é a indústria sucroalcooleira, que ao invés de recolher em torno de 2%, Mandioquinha, para o município, recolhe mais de 30%. E dá emprego fixo para pessoas do município, principalmente. Então, são realidades diferentes. E é por isso que nós queremos, com esse projeto, limitar o plantio de cana ao espaço que está. No máximo 30%, com possibilidade, com o máximo de 20%, com possibilidade de se ampliar para 30%, no caso da efetiva instalação de uma indústria sucroalcooleira, chamada popularmente, de usina em nosso município. Até que, enquanto não se instalar uma usina, nós não permitiríamos mais o plantio de cana. Nós devemos lembrar que a nossa vocação aqui é a agropecuária. Nós temos que preservar também a nossa tradição, e não só a agropecuária, como também a laranja e outras culturas que geram emprego durante todo o restante do ano, sendo que a cana só dá emprego durante 3, 4 meses da safra, e durante todo o restante do ano nós só vemos miséria com pessoas desempregadas. Por aí vai afora o meu projeto, que será apresentado, não sendo possível nessa noite, dado o adiantado da hora, será feito na próxima sessão. Muito obrigado. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.